Educação para populações específicas, educação quilombola. Este é um tema bastante importante para o nosso estado, visto que possuímos diversas comunidades quilombolas, diversas comunidades que buscam, reivindicam seus espaços, suas tradições e que sejam aceitos perante a sociedade do nosso estado. O quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior autoafirmação étnica e nacional. O fato de ter existido como brecha no sistema em que os negros estavam moralmente submetidos projeta uma esperança de que instituições semelhantes possam atuar no presente ao lado de várias outras manifestações no reforço da identidade cultural. Sabemos que desde a Constituição de 88, vários fatores foram retomados, vários fatores foram mencionados. E uma delas em relação à questão da educação, à questão da cidadania, da articulação entre os diversos segmentos. Sabemos também que aqui em Mato Grosso do Sul possuímos diversas comunidades quilombolas, os quais buscam sempre o seu espaço, a divulgação das suas vivências. Quilombagem. De que história está falando? Denomina-se quilombo os territórios organizados por antepassados africanos que partilham uma história comum de fuga da dominação escravista, construindo uma nova alternativa de vida em espaços livres e independentes. Os movimentos denominados de quilombos ou mucambos são esforços para estabelecer a organização de resistência que tem a sua origem na África, uma busca da sua ancestralidade, a busca de reivindicar este espaço de luta, um espaço que mostra a importância destas comunidades. Segundo Moura, a expansão geográfica da quilombagem foi a unidade básica de resistência do escravizado. Os territórios escolhidos, em sua maioria, eram locais ocultos, entre montanhas, com água e vegetação que permitisse a sobrevivência. Podemos constatar tal dado se visitarmos Furnas de Dionísio, localizado no município de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, os locais eram impenetráveis, com terras férteis, com facilidade de água, permitindo meios de defesa. Sempre sabemos que sempre onde existiu escravização negra africana, existiam negros aquilombados, oferecendo resistência a este sistema de escravidão. Pessoas, negros que buscavam outros modos para não aceitação da maneira da escravidão que lhe era imposta. Aí pensamos no termo quilombismo em outros espaços, denominados também de marronagens ou palenques, o que quer dizer o mesmo ainda que animais fugidos, né? No Haiti, em que os negros aquilombados foram fundamentais na primeira revolta do Macantal, na Venezuela, no movimento de couro, na Colômbia, do século XVII, com palenques de San Basílio, nos Estados Unidos, México colonial, nas Guianas Francesas, em Cuba, que também é chamado marrom, cimarrón, todos esses quilombos que buscavam a memória ancestral, que buscavam essa memória africana com direito à resistência, de autoafirmação, né? São movimentos que existiram onde estavam esses povos aquilombados, né? Que remete ao campo de reflexões que permitem mudar desse olhar, deste foco eurocêntrico para um outro olhar, para uma nova perspectiva, né? Em busca sempre daquela África negada, daquela África que eles tantos buscavam e que foram obrigados a deixar. Bem, no Brasil, nós temos um ponto bastante importante, um sistema de quilombagem bastante importante, que foi o Quilombo dos Palmares.
Clóvis de Moura infere que Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na América Latina. Palmares lutou por suas maneiras de ver, por sua religião, por sua maneira de se relacionar com o outro, para a sua independência, uma verdadeira comunidade, coletividade, uma verdadeira união, um verdadeiro segmento social que buscava força dentro daquilo que lhe era oportuno, né? Quilombo dos Palmares, ele era muito mais do que força, do que resistência, e sim a busca de uma vida nova, de uma visão diferenciada. A República Negra de Palmares, o mais importante quilombo implantado no sul da capitania de Pernambuco, foi exemplo de uma economia produtiva e de uma organização social exemplar de negros e negras sublevados contra o regime escravocrata, de trabalho em que se fundava a economia colonial ao lado do latifúndio e na monocultura açucareira. Em Palmares, buscava uma nova visão, buscava-se uma nova sociedade, onde a sua cultura, a sua linguagem, os seus modos de relações entre os pares fossem aceitos. Né? Existiam os artesanatos, a fala diferenciada, o reconhecimento daquele povo que viveram por tantos e tantos tempos juntos, por tanto tempo próximos, que houve a ação para a destruição desse povo, com medo que eles tornassem uma força que diferenciasse do sistema, do regime brasileiro de então. Palmares é nossa maior e mais valiosa experiência de liberdade. É a experiência da África na diáspora, o código africano impregnado de vida nos brasileiros. Com a derrota, com a evasão de Palmares, né, que às vezes foram muitas resistências, muitas lutas, com o término de Palmares, não terminou a luta. Essa luta continua como um sistema de resistência, mostrando que é possível essa afirmação de se viver de uma forma diferenciada e mostrar determinados valores que tanto eram apreciados, essa ancestralidade, essa busca dessa África deixada para trás. E uma necessidade também de ser aceito em relação à sua cultura, não como uma situação folclórica, mas sim como aquela que tem a sua cultura, que tem seus espaços que podem, que devem ser respeitados. Quando pensamos nesse sistema de quilombagem, das comunidades quilombolas existentes, pensamos primeiro de uma maneira ampla, como definições, pensamos também nas diversas comunidades existentes dentro do estado do Mato Grosso do Sul, pensamos nos espaços escolares que chegam até essa comunidade e esta população frequentando esses espaços escolares como direito de resistência, como direito de luta, como busca de uma cultura, de uma fraternidade toda particular e especial, com um espaço realmente de resistência. Mas vamos pensar também na quilombagem no século XXI. As vivências de hoje pode levar a inferir que a quilombagem nos tempos de hoje também pode ser caracterizada como local de resistência. Procurando manter o sentido e o conteúdo original da palavra quilombo, recorre-se novamente a Freire, que assim se manifestou, que falava de luta hoje dos sem terra, dos sem casa, dos sem escola, dos sem comida, dos sem emprego, como formas atuais de quilombo. A questão da quilombagem não se dá hoje da mesma época, da mesma forma que épocas anteriores, mas mesmo assim todos esses povos, esses sem alguma coisa, buscam uma maneira toda especial de
vivência e uma aceitação diante da sociedade em questão. E assim podemos dizer que aquilombar-se significa sobrevivência para as comunidades quilombolas na contemporaneidade, tem o sentido de apropriar-se dos processos educativos que possibilitem a recuperação, a memória ancestral, a titulação dos territórios, a valorização e a manutenção da sua identidade cultural. A cosmovisão dos moradores das comunidades quilombolas, a sua cultura, a relação com o outro, o respeito que se tem por essa nova forma de se viver, de uma forma que traz a origem na memória do passado, uma memória de uma África que ficou para o passado, mas que se faz muito presente nos dias atuais. A comunidades quilombolas, os remanescentes dos quilombos, busca esta memória negada, porém enraizada nas relações humanas. Para pensar, no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, existem diversas comunidades quilombolas, dentre elas podemos citar a comunidade de Furnas de Dionísio, localizada no município de Jaraguari, a comunidade de Boa Sorte, em Corguinho, a comunidade de São Miguel, em Maracaju, de Picadinho, em Dourados, da família Cardoso, em Niuaque, do Ribeirinho das Águas do Rio Miranda, em Miranda, a Tereza Malaquias, em Figueirão, Ourolândia, em Rio Negro, família Quintino, em Pedro Gomes, família Bispo, localizada em Sonora, os Pretos, localizado no município de Terenos, as Furnas dos Baianos, também localizada em Aquidauana, e ainda as comunidades urbanas em Campo Grande de Tia Eva e a Chácara Buriti. Esses são alguns dos exemplos, existem outras comunidades também. Mas refletindo sobre essas comunidades, sobre os espaços ocupados, sobre toda essa tradição muitas vezes negada, essa população específica, o curso de Educação na Diversidade e Cidadania em MS do Brasil representa hoje uma forma de quilombo. São pessoas que se juntam para resistir aos processos preconceituosos, discriminatórios, para formatar uma sociedade com justiça e equidade. E assim, terminando, pensando nessa população específica, nessas populações quilombolas, quando vimos a questão da quilombagem de uma maneira como definição maior, que vimos dentro do nosso estado, com suas características, sua população e sua reivindicação. Vemos a necessidade de estudos, de debate em relação aos professores e conhecimento sobre esta população existente, população que quer colocar a sua vez, que quer colocar o seu espaço, que quer apresentar a sua cultura, não de maneira folclórica, não de maneira bizarra, mas sim de uma forma bastante consistente, uma maneira bastante forte de como se relacionar com o mundo. Obrigada.